povo carnavalesco, eu sou Jason William e hoje eu vim falar um pouco sobre o cavaquinho, instrumento padrão, né, do carnaval, não só de Porto Alegre, mas de todos os carnavais de escola de samba, não é? É um instrumento original mesmo do carnaval. E hoje eu venho mostrar um pouquinho pra vocês como que é a montagem, tá? Vou até levantar, vou mostrar aqui, ó. Tem toda uma sequência das cordas, tá? Ela precisa ser da mais grossa à mais fina, que agora eu vou afinar, vou mostrar tudo direitinho, tá ok? Então a gente passa ela, esse encordamento é com bolinha, então a gente passa ela por dentro do cavalete e puxa aqui até a cabeça do cavaco. Aqui é a cabeça do cavaco, tá? A gente puxa até a cabeça do cavaco e bota dentro das tarraxinhas. Por exemplo, a mais grave é nessa primeira tarraxa aqui de cima, pra quem é destro, tá? E a segunda corda mais grave, que é a corda sol, aliás, uma das cordas mais sensíveis, né, que acaba sempre arrebentando, é essa e a nossa última corda, tá? Essa aqui é na tarraxa de trás, tá? A próxima corda si, ela vem na tarraxa de trás também embaixo, certo? E essa na tarraxa da frente. Depois de instalada todas as cordas, a gente afina. É importante puxar um pouquinho de cada uma delas para não tensionar só uma corda. Caso tensione apenas uma corda, tem um risco, um perigo de arrebentar. O importante também é estar com o afinador do lado. Ao final da afinação, as cordas soltas elas têm que fazer esse som do acorde de sol maior, né? Então esse som tem que estar limpo. Quando as cordas são novas, ela não segura muito a afinação mesmo. Mas é importante ter pelo menos o afinador para conseguir ter a referência de uma corda só. Se tem a referência de uma corda, aí tu consegue afinar um cavaco. Dessa forma, casa 5 na corda 4, aí tu toca as duas cordas junto. Tem que achar a posição certinha, né?
Mas claro, essa forma não é perfeita, porque depende do cavaco, né? O cavaco com uma escala mais certinha vai funcionar, e dependendo das cordas também, né? Só que um cavaco que ele tem algum probleminha na escala, tu vai ter que achar no ouvido, como é o caso aqui. Então, iniciando, o cavaquinho no carnaval ele tem uma função importantíssima, tá? A função do cavaquinho ela é importantíssima, assim como é a função da bateria, né? O coração da escola, a harmonia também é muito importante. Carrega o andamento, sustenta também a harmonia para os cantores terem precisão na melodia. E também hoje em dia é muito importante porque a harmonia ela dá uma cara diferente na avenida. Hoje em dia tem se criado muitos arranjos, né? Arranjos lindos, sendo que muitos deles conversa com a bateria. Então tem essa sincronia que é muito importante hoje em dia e é quesito. Então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o cavaquinho. O cavaquinho ele é esse instrumento que eu mostrei, tá? Ele tem aqui o cavalete, o tampo, todo o corpo dele, tá? A captação, certo? No meu caso a captação é ativa, porque ela dá um ganho a mais. E o braço, a escala, os trastes, a pestana. E aqui é a cabeça do cavaco, tá? Certo? O que a gente precisa primeiro saber, mas como que eu faço a levada? Como que eu faço o ritmo do cavaco, que não é tão simples, tá? Em primeiro lugar, a gente precisa ter uma noção um pouco do que a bateria faz, certo? O cavaco, ele nada mais é do que uma levada. Antigamente, nos anos 90, nos anos 80, se usava tarol nas baterias, né? Hoje se utiliza ainda, mas a levada de tarol, mas mudou um pouco o instrumento. O instrumento era com esteira e tudo. Aquele instrumento, ele tinha uma levada muito parecida com isso. Mas claro, cada escola tinha um padrão. Hoje em dia mudou muito, né? Hoje em dia mudou muito, mas a caixa não mudou tanto assim. Porque a caixa de partido alto, que é a mais comum, ela tem um ritmo parecido. Foram variações que acabaram acontecendo dentro do mesmo modelo rítmico que o cavaco já fazia lá atrás, lá atrás. Então, o cavaquinho ele continuou mantendo aquele padrão rítmico, claro que agora com arranjos, com melodias, com harmonias mais apuradas, diga-se de passagem que mudou bastante, até vou mostrar um exemplo sobre isso. Só que a gente tem que ter a primeira noção, tá? A primeira noção do cavaco é que a nossa palhetada ela não pode ser tão durona. Ela tem que ser mais aberta, com mais swingada, digamos assim. E o nosso pulso ele vai ficar fazendo isso o tempo inteiro. Duro dessa forma. O que vai dar o swing na levada do cavaco são os acentos e principalmente a mão esquerda, porque ela vai ser muito importante ter essa sincronia com a mão direita, senão a gente faz isso aqui. Se ela não tiver essa sincronia do abafa, tá certo?
Então essa é uma das primeiras partes que a gente tem que aprender. Primeiro lugar, estou fazendo acorde de Sol maior, bem básico, tá? A gente vai trabalhar só paletada nessa aula. Então, primeira coisa, acorde de Sol maior. Primeira coisa que a gente precisa estudar é o acento. Aí foi que se originou o carnaval, né? Isso é quase um partido alto. As marchinhas de carnavais, né? Vieram daí. Mas aqui, o carnaval de hoje em dia, ele tem uma pegada assim. E essa pegada, ela é muito em cima do ritmo que eu fiz lá do tarol. E a gente precisa acentuar tanto a palheta quanto a mão esquerda junto. Então, bem devagar a gente faz esse ritmo, né? Se tiver muito difícil ainda juntar, né, essa sincronia da mão esquerda e a mão direita, pode utilizar só a esquerda por enquanto, tá? Por enquanto, só a esquerda não, só a direita por enquanto. A gente mantém a esquerda pressionada, né? Fazendo o Sol maior. E faz só os acentos. Nota aí que mesmo eu não abafando com a mão esquerda, a mão direita ela já faz uma diferença legal nos acentos, não é? Olha, de novo. É essa a ideia mesmo. Porque depois, quando a gente começar a abafar com a mão esquerda, bem devagar agora, vocês já vão notar uma diferença. Conseguiram notar a diferença? Tá. Essa é uma parte muito importante, tá? É uma parte muito importante a gente acostumar com esse ritmo. Vamos fazer agora só uma sequência bem simples. Sol, Mi maior 7, Lá menor e Ré 7, tá? Talvez eu mude algumas posições, mas os acordes continuam sendo os mesmos, tá bom? Bem devagar assim.
Isso é uma coisa, tá? Outra parte importante que eu tenho que falar é isso aqui, a palheta, tá? A palheta, para quem toca carnaval, não pode ser muito dura, senão nos dá um prejuízo gigantesco em cordas. Ela precisa ser mais leviana. Tu ter o costume de tocar com uma palheta leviana e pede pro operador subir o volume do cavaco, né? Porque senão vai muito encordamento. Muito encordamento mesmo. Eu até estou fazendo agora para mostrar na aula, para ter uma sonoridade um pouquinho melhor. Mas tocando com a escola de samba, a palheta tem que ser bem mais leve. Voltando lá. É essa prática que precisa fazer. E vai aumentando o ritmo de acordo com o que você vai experimentando. Vai se dando bem. Então vai indo. Isso é um início, né? É um início de uma aula para cavaquinho, para carnaval, tá? Cavaco base do carnaval. Esse é um cavaco bem apurado, bem comum, também no meio do carnaval, aliás, imprescindível. Também existe o cavaco solo, tá? Muitas vezes vai ter um já designado no meio da harmonia que vai ser o solista, e também um, pelo menos, já designado que será o cavaco bandolim. É muito utilizado hoje em dia. Quase todas as harmonias utilizam o cavaco bandolim. É um cavaco com afinação de bandolim. É muito comum e dá um som especial em cada harmonia, tá? Outra coisa que temos que falar é muito sobre as harmonias de hoje em dia. Vou trazer dois exemplos bem básicos, tá? Um é da Imperatriz, dos anos 80, final dos anos 80, que é o Liberdade, Liberdade. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, e a voz da igualdade seja feita a nossa voz. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Não era em sol, mas era uma sequência bem simples, como eu tinha feito antes de sol maior, né? Essa sequência agora, ela é bem simples, porque ela é uma sequência, ela é um samba antigo. Então, os sambas antigos tinham os costumes de fazer essa bem simples. E essa aqui da Imperatriz é um exemplo bem próximo do que eram os clássicos, tanto que era que tititi é essa que vem da Sapucaí, aqui tá lá, da Sabuti. Tá, estão pedindo ajuda aos universitários aqui, eu vou dar uma escutada no samba enredo da Unidos da Tijuca.
Isso, já lembrei. O samba da Unidos da Tijuca de 2020 já era um samba mais apurado, né? A minha felicidade mora nesse lugar. Eu sou favela, o samba no compasso, eu amor. Dignidade não é educação. A minha felicidade mora nesse lugar. Eu sou favela, o samba no compasso, eu amor. Dignidade não é educação. Então, aqui já é um arranjo já mais elaborado, porque um arranjo e melodia também, né? Na primeira volta, a minha felicidade mora nesse lugar. Vou fazer o mais simples. Eu sou favela, um samba no compasso, um cheirão de amor, dignidade não é luta sem valor. E ele muda pro maior aqui, né? A minha felicidade mora nesse lugar. Até mudou a melodia, né? Eu sou favela, o samba no compasso, um tirão de amor, dignidade não é sem valor. Isso mostra as melodias, as harmonias, os arranjos, e isso mostra também a forma como está evoluindo, né? A questão, a organização, a construção das melodias, da poesia, do samba enredo, dos arranjos, da harmonia, entendeu? Os breaks, a sincronia entre harmonia e bateria. E isso vem crescendo e vem transformando, na verdade, o carnaval, né? Não só do Rio de Janeiro, como é referência para todos, mas como os outros, né? Eu digo que de Porto Alegre, por exemplo, já tem uma mudança há muito tempo, talvez até antes do Rio de Janeiro. Já tenha grandes profissionais trabalhando, grandes músicos trabalhando e tendo essa visão meio que naturalmente funcionando. Tá? Então é muito importante a gente ter isso em vista. Que essa sequência mais simples aqui, por enquanto, está ultrapassada. Depois volta a moda de novo, entendeu? Mas por enquanto está ultrapassada. Hoje em dia se usa muito mais. Só fiz uma sequência. Isso mostra o quão evoluído tá tanto os arranjos quanto as harmonias. Mas então é isso, pessoal. Essa aula de hoje é sobre o início, a princípio, né? Uma iniciação para saber um pouco sobre o cavaquinho, que é um instrumento, não é um instrumento tão fácil assim. Depois, para tirar as músicas, tirar os sambas enredos ou criar, precisa ter um estudo maior sobre a teoria do instrumento e a técnica, tá certo? E seguimos. Mais ali na frente a gente faz outro, mostrando um pouquinho mais, certo? Tchau, tchau.